Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Flávio, eu sou um dos discípulos do nosso pastor Fernando, da nossa pastora Adriane, que está aqui. Nosso pastor não pôde estar conosco hoje, e deixo um abraço aí para toda a igreja, em nome de Jesus. E sou casado, com a diaconisa Cláudia, temos uma filha que se chama Ana Flávia. Eu sou um dos pastores auxiliares aqui do ministério. O Senhor Deus colocou no meu coração uma palavra para nós meditarmos esta noite. Está em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 20. Mateus capítulo 26, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus, eu só vou ler esse versículo. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Amém? Só vou ler esse versículo. E o Senhor Deus colocou no meu coração como tema a mesa. E pastor, eu quero dizer que a senhora me dá licença que eu vou pegar carona na última ministração de domingo da ceia, porque a senhora ministrou na ceia para nós, e eu continuei a alimentar dessa palavra, e o Senhor Deus foi ministrando mais ao meu coração e enchendo mais a minha alma de tanta verdade, de tanta coisa linda que tem aqui quando nós estamos à mesa com o Senhor Jesus. Então o tema é a mesa, e esse tema é um tema até que está na moda agora, quando a gente vê as mensagens da atualidade, a mesa é um tema que está bem comum nos últimos dias. E aí quando a pastora estava na ceia falando sobre isso, quando Jesus estava à mesa com seus discípulos, e eu continuei meditando nessa palavra, e o Senhor Deus trouxe tanta coisa linda ao meu coração. Então, o que significa estar à mesa? Estar à mesa, a mesa é um local de comunhão. Nós estamos à mesa nos alimentando, e a mesa normalmente é um local de comunhão. A mesa é um local de intimidade. Estar à mesa é motivo de nós nos sentirmos privilegiados quando nós estamos à mesa. Quando eu sou convidado a estar à mesa de alguém, de algum amigo, quando eu sou convidado a estar à mesa com nossos pastores, quando eu sou convidado a estar à mesa com algum discípulo, eu me sinto privilegiado. Essa sexta-feira, por exemplo, eu fui convidado a estar à mesa com um discípulo lá da célula. Eu e minha família, eu e minha esposa, nossa filha, estivemos à mesa com um discípulo lá de célula, e eu me senti privilegiado, porque eu acho que esse tem que ser o sentimento quando nós estamos à mesa. E muito mais quando nós estamos à mesa com o Senhor Jesus Cristo. E muito mais quando nós estamos à mesa com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Muito mais quando nós estamos à mesa com o Criador do universo. Já parou para pensar nisso? Aquele que era o Verbo, aquele que sem Ele nada do que foi feito se fez, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que com apenas a sua palavra, apenas com um haja, Ele fez todas as coisas. Já parou para pensar que privilégio estar à mesa com o Senhor Jesus Cristo? Esse sempre foi o projeto, irmãos de Deus. O projeto de Deus sempre foi que os seus filhos se assentassem à mesa com o Pai, com Deus o Pai, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. O projeto sempre foi esse. Quando Deus envia o anjo para José, para anunciar que Maria estava grávida do Espírito Santo, o anjo faz uma declaração interessante para José. Ele diz: olha,
ela está grávida do Espírito Santo, e o fruto do ventre dela tem uma missão especial, vai salvar todo mundo dos seus pecados, vai salvar o seu povo dos seus pecados. Aí quando chega em Mateus 1, no versículo 23, o anjo então vai dizer, olha, e ele será conhecido por um nome, esse nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, quando nós falamos do Senhor Jesus Cristo, estar à mesa com o Senhor Jesus, de servir a Deus, do cristianismo, nós estamos falando de um Deus que não é um Deus distante. Ele, como nós cantamos aqui, ele está num alto e sublime trono, é verdade. Mas a Bíblia declara também que esse mesmo Deus, que está sentado num alto e sublime trono, ele também habita no meio dos louvores do seu povo. Esse mesmo Deus que habita no alto e sublime trono, um dia ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Esse sempre foi o projeto sempre foi nós estarmos à mesa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí quando nós vamos aqui para esse texto que nós acabamos de ler, foi a última ceia. Jesus Cristo está na última ceia com seus discípulos. E Jesus falou algo muito interessante, ele falou assim, eu estou ansioso, eu aguardava muito por esse momento de estar à mesa com vocês, amados discípulos. Por quê? Porque na mesa Jesus tinha muita coisa para nos ensinar. Na mesa Jesus tinha muita coisa para ensinar para os seus discípulos. E hoje, eu quero dizer que hoje nós estamos aqui à mesa com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem muita coisa que nós vamos aprender aqui hoje. Tem muita coisa que nós vamos aprender aqui hoje com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, então o que Jesus ensinou para os seus discípulos quando ele estava lá na mesa com eles? Eu quero te dizer a primeira coisa que Jesus ensinou para os seus discípulos. A primeira coisa que Jesus ensinou para os seus discípulos, a primeira coisa que Jesus ensina para nós hoje, é que quando nós estamos à mesa com o Senhor Jesus, Ele revela o nosso coração. Não foi isso, pastora? A mesa é o lugar da verdade. A mesa é onde Jesus revela o nosso coração. A mesa é onde Jesus revela o nosso caráter. Quando nós estamos à mesa com Jesus, é onde Jesus revela a intenção do nosso coração. Quando nós estamos à mesa com Jesus, não tem como, não adianta nós queremos esconder nada do Senhor Jesus. Ele sabe exatamente o que está passando agora no meu coração e na minha mente. Ele sabe exatamente o que está passando agora no teu coração, na tua mente. Agora que você está ouvindo essa palavra, você está pensando alguma coisa. Você está meditando nela, está pensando, refletindo sobre ela. Ou talvez, sei lá, talvez sua mente está vagando, está em outro local. Pode ter certeza de uma coisa, agora que você está à mesa com o Senhor Jesus Cristo, Ele está vendo, Ele está sondando tudo que passa agora no teu coração e na tua mente, porque na mesa é lugar da revelação. A mesa é lugar da verdade. E essa verdade, a pastora ministrou para nós na ceia, essa verdade não é para nos condenar, não. Essa verdade é para mostrar para nós quem nós somos. É para revelar o que está no nosso coração, com um objetivo, para nós nos arrependermos, para nós nos voltarmos para o Senhor, para nós deixarmos todo e qualquer tipo de engano e nos voltarmos completamente para o nosso Deus. O salmista no Salmo 139, ele reconhece essa soberania de Deus, a onisciência de Deus. Para onde me ausentarei do Espírito de Deus?
Se eu subo no céu, lá o Senhor está. Se eu desço para o Sheol, se eu desço para o inferno, lá o Senhor está. Para o local de morte, lá o Senhor está. O Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu deitar, o Senhor conhece o meu levantar, o Senhor conhece, sabe o que está à minha frente, o Senhor sabe o que está atrás de mim, à minha direita, à minha esquerda, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece nosso coração. Por isso, quando nós estamos à mesa com o Senhor Jesus, não adianta, não precisamos fazer cena, não precisamos fazer teatro, não precisamos fazer performance. Tudo que nós precisamos fazer é rasgar o nosso coração diante de Deus, porque Ele já conhece, porque Ele já sabe quem nós somos, porque Ele já sabe o que nós pensamos. Ainda o Salmista 139, ele diz: a palavra ainda nem chegou à minha boca e tu já sabes, Senhor. Profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, um texto que eu gosto também tanto. O profeta, Deus usa o profeta para dizer: enganoso mais do que todas as coisas é o coração humano, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E aí no versículo 10 ele responde: eu, o Senhor, conheço. Eu, o Senhor, conheço. Eu, o Senhor, conheço. Quando nós estamos à mesa, Deus, o Senhor Jesus está dizendo para nós: eu conheço o teu coração. Se você errou, eu conheço o teu coração. Se você acertou, eu conheço o teu coração. Se você glorificou de toda a sua alma, com toda a sua força, eu conheço o teu coração. Mas se você também não fez isso, eu conheço o teu coração. Não adianta fazer performance, não adianta fazer cena, não adianta fazer teatro, porque Ele conhece o nosso coração. E aí, quando Ele está à mesa com os 12, Jesus Cristo, voltando aqui para os evangelhos, quando Jesus está à mesa com os 12, ele então revela o que está no coração de alguns dos discípulos. E o primeiro que Ele revela é o que está no coração de Judas, que nós conhecemos, Judas o Iscariotes. E quando João vai narrar esse mesmo episódio, o evangelista João, ele enfatiza que o Senhor Jesus é tomado de uma profunda tristeza quando Ele vai revelar o que está no coração de Judas, o traidor. Diz que Jesus se entristece profundamente. Então Ele revela o que está no coração de Judas. Ele diz: um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. Aí os discípulos começaram a ficar alvoroçados. Os discípulos ficaram alvoroçados: Senhor, quem é? Quem é? E Jesus falou: aquele que come comigo no prato, aquele que pega um bocado de pão comigo no prato, esse é que vai me trair. Esse é que vai me trair. Então, mesmo na mesa com seus 12 discípulos, Jesus sabia exatamente quem iria traí-lo. Quem estava com Ele ali, estava comungando com Ele, estava partindo o pão com Ele, estava bebendo o cálice com Ele, mas Ele sabia quem era o traidor. Judas estava fazendo cena, talvez, com certeza, talvez não com certeza, porque ninguém desconfiou que o traidor era Judas. Ninguém desconfiou. Mesmo Jesus dando a pista: olha, aquele que eu pegar um bocado de pão com ele, aquele que eu der o pedaço de pão para ele, esse é o traidor. E Jesus fez isso, pegou pedaço de pão, deu para Judas, falou para Judas: Judas, vai lá e faz o que você tem que fazer. Aí diz a Bíblia que Judas saiu da cena, ficou só Jesus e os 11 discípulos, e mesmo assim os discípulos não desconfiaram que o traidor era Judas. Judas tinha uma performance incrível. Nenhum dos discípulos percebeu que era Judas o traidor. Os discípulos ficaram assim: ah não, Jesus deve ter, como ele era o tesoureiro, né, ficava com dinheiro, deve ter faltado algum pão, deve ter faltado alguma coisa aqui para ceia, Jesus deve ter pedido ele para ir lá comprar.
Vai lá, Judas, em alguma padaria mais próxima aí, compra para nós mais pão, compra para nós mais suco de uva. Foi isso que os discípulos pensaram. Por quê? Certamente Judas tinha uma performance incrível. Só que diante daquele que conhece o nosso coração, aquele que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, aquele que sabe quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, ele sabe exatamente qual é o seu último pensamento. Ele sabe exatamente qual é o seu primeiro pensamento quando o relógio desperta para você ir para o trabalho. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Qual é a primeira palavra que sai da sua boca? Ele sabe. E quando nós estamos à mesa com Ele, todas as coisas ficam patentes, nuas diante de Deus, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um convite ao que, irmãos, nessa noite em que nós estamos à mesa com o nosso Senhor Jesus Cristo. É um convite a nós vivermos um cristianismo de verdade. Paulo, uma vez escrevendo a Timóteo, ele fala de uma fé não fingida. Eu vejo que você, Timóteo, é um discípulo que tem uma fé verdadeira, que é uma fé não fingida. Você não faz teatro, você não faz performance para impressionar as pessoas. Não, a sua fé é verdadeira. Você professa a sua fé dentro da igreja, você professa a sua fé quando você está em casa com sua família, você professa essa mesma fé quando você está trabalhando, você professa essa mesma fé quando você está estudando na faculdade, você professa essa mesma fé em qualquer lugar que você está, porque você não faz performance, você é discípulo do Senhor Jesus Cristo. É uma fé não fingida, é uma fé verdadeira, é uma fé que não tenta enganar a Deus. Tiago, quando ele escreve para nós sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes negligentes, ele fala uma coisa muito interessante, porque se você fizer isso, você vai estar enganando você mesmo. Eu estou enganando a mim mesmo, porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Deus sabe o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós falamos. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso é o que ele vai colher. A mesa é o lugar da verdade, como diz a nossa pastora. O nosso coração é revelado. Nosso coração é revelado. Então, no momento da oração, que você estiver à mesa com o Senhor Jesus, seja aqui em comunidade, seja na sua devocional em casa, rasgue o teu coração. Se você estiver naquele dia que está mal, o negócio está difícil, fala para Ele a verdade. Senhor, hoje está difícil, Jesus, mas eu te amo e eu quero te servir. Se estiver bem, glória a Deus, Jesus, hoje está maravilhoso. O Senhor está vendo, porque Ele conhece. Não adianta tentar fazer performance diante de Jesus, porque Ele conhece o nosso coração. Não adianta fazer como aquela parábola do publicano, né, e do fariseu. O fariseu batia no peito no horário da oração, subiu um monte, subiu para o templo para orar, e ele batia no peito: Senhor, eu não sou como esse publicano, eu dou o meu dízimo, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu jejuo 2 vezes por semana, eu guardo o sábado, eu faço tantas coisas, ou seja, eu sou o cara. E Jesus estava olhando para tudo aquilo, porque ele estava à mesa. E certamente Jesus diz: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas o publicano não, o publicano foi verdadeiro. Senhor, com a cabeça baixa, Senhor, não tenho coragem nem de olhar para o céu. Tanto que eu reconheço quão pequeno e miserável eu sou. Eu não estou conseguindo nem olhar para cima, Jesus. E Jesus faz uma pergunta: quem vocês acham que saiu justificado? O religioso que batia no peito, mas o coração estava longe de Deus? Ou o publicano que reconheceu a sua miséria? Então a mesa com Jesus é o lugar da verdade. É o lugar da verdade.
é o lugar da verdade. Nós não somos super crentes, nós não somos super heróis, nós não somos super homens, nós somos servos do Deus Altíssimo, nós somos filhos de Deus, mas nós somos humanos. E não adianta tentar enganar a Deus. Tudo que nós precisamos é rasgar o nosso coração. Rasgar o nosso coração. A segunda coisa que o Senhor Jesus nos ensina ali na mesa com os discípulos. Calma que a lista que eu fiz não é muito grande não, tá? Fica tranquilos. Só 10 coisas que eu falei que nós vamos aprender hoje. Brincadeira, são 10 não, só não vou falar não, senão vocês ficam ansiosos. Então a segunda coisa que nós aprendemos quando nós estamos à mesa com Jesus, baseada aqui nos evangelhos. Tem muito mais, tá? Eu só pontuei algumas. A segunda coisa é, nós aprendemos com Jesus o caminho da humanidade e da humildade. Diga assim, o caminho da humildade. Aí eles estavam todos à mesa lá, os 12, mais Jesus. E Jesus deixava, a gente dava corda, deixava eles à vontade. E aí eles estão lá naquela festa, na mesa com Jesus. Aí de repente, sabe o que começou a surgir entre eles? Quem é o maior entre nós? Pedro deve ter falado, não, sou eu que sou maior, sou mais velho. E eu tenho, eu sou colérico, eu tenho espírito de liderança. Isso tudo não está escrito isso não, tá gente? Que fique claro, eu só estou imaginando junto com os irmãos. Mas a discussão houve, tá? E os discípulos começaram a dizer, quem é o maior entre nós? E João falou assim, não, com certeza o maior sou eu. Ah, meu amigo, eu deito no colo do Senhor Jesus Cristo, ó, eu sou assim com Jesus. E Tiago deve ter falado, não, o maior entre nós sou eu. E assim eles começaram, o Zelote falou, não, o maior sou eu, porque eu sou revolucionário. E eles começaram a discussão, quem é o maior entre nós? E Jesus ficou caladinho, deu corda para eles, deixou eles discutirem à vontade. Depois que eles discutiram à vontade, Jesus falou assim, agora vem cá, olha para mim. Vocês aprenderam no mundo natural que os reis governam sobre os povos. Vocês aprenderam no mundo natural que as autoridades são tidos como benfeitores. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o maior, que seja aquele que quiser ser servido, que sirva ao próximo. Eu vou ensinar para vocês o caminho da humildade. E aí diz o evangelista, agora lá no evangelho de João, capítulo 13, diz a Bíblia que Jesus faz uma coisa inacreditável. Jesus faz uma coisa inaceitável. Jesus faz algo que mexeu deixou eles pirados, loucos. Jesus pega, diz a Bíblia que primeira coisa que Jesus faz, ele tira a sua roupa. Não sei se você já observou esse detalhe no evangelho de João, capítulo 13. Jesus tira as suas vestes. Porque veste é um sinal de poder, de autoridade, né? Veste traz uma imponência sobre a vida de alguém, né? Uma pessoa bem vestida, quando ela chega em qualquer lugar, as pessoas olham diferente para ela, sim ou não? Você chega para fazer uma compra, uma vez eu até passei vergonha, porque eu e a minha esposa, estava doido para comprar um carro, né? Aí eu coloquei ela na nossa motinha. Olha para você ver que coisa, como que é a questão da roupa, rapidinho. Coloquei ela na nossa motinha, estava doido para comprar um carro, cansado de tomar chuva e tal, não sei o que. Vou lá numa agência para olhar um carro. Aí nós tínhamos acabado de sair do trabalho, com a roupa de trabalho todo sujo, não sei o que. Chegamos lá na concessionária, ficamos lá uma meia hora, olhamos um bocado de carro e rodeamos. E não apareceu um vendedor. Eles devem ter olhado para nós, aqueles dois ali, parecem dois mendigos, que não quer comprar nada não. Aí eu falei, amor, vamos embora? Depois que a gente arrumar uma roupinha melhor, a gente volta aqui. Nunca mais voltei naquele lugar lá não. Porque a roupa traz essa imagem. E aí que a primeira coisa que Jesus faz,
Jesus não fazia nada por acaso. Jesus sempre está nos ensinando alguma coisa quando nós estamos à mesa com Ele. Poderia muito bem ter feito aquela atitude sem tirar a roupa. Ele tira a sua roupa. Diz a Bíblia que ele coloca sobre ele uma toalha. E aí diz a Bíblia que ele pega uma bacia com água. Os discípulos já começaram a ficar apavorados. Meu Deus, o que o mestre vai fazer? E aí diz a Bíblia que Jesus começa então a se ajoelhar, se prostrar diante daqueles homens, e começa a pegar aqueles pés. Só Deus sabe como é que estavam aqueles pés. Aqueles pés que não viam um sapato, né? Não é igual na nossa época, todo mundo está com sapatinho, tem creminho para passar nos pés. Só Deus sabe como é que estavam aqueles pés. Se eles lavaram os pés antes de entrar ali para começar a ceia. O fato é que Jesus se abaixa e começa a lavar os pés dos seus discípulos, um por um. Começa a secar com a toalha que estava no seu lombo, que ele cingiu o lombo dele. E aí quando Pedro, como sempre, né, ele pensava e já fazia rapidamente, Pedro dá um salto: não, mestre, de jeito nenhum que o senhor vai lavar meus pés. A atitude de Pedro mostra a mentalidade daquela época, e talvez seja a mesma de hoje. Como pode? O Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor. O Senhor não pode lavar nossos pés de jeito nenhum. Nós é que temos que lavar os pés do Senhor. E Jesus fala: calma, Pedro, o que eu estou fazendo agora você não vai entender, mas futuramente você vai entender. Depois a igreja presbiteriana pentecostal no bairro Regina, em 2026, vai entender. O que eu estou ensinando para vocês aqui hoje, 2000 anos atrás, eles não estavam entendendo. Muitos ainda hoje não entendem. Mas aqueles que estão à mesa com Cristo Jesus entendem. Por quê? Porque Jesus estava nos ensinando o caminho da humildade. Diante do Senhor Jesus, diante de Deus, na comunidade da fé, não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós pertencemos à família de Deus. Você pode ter o cargo que for aqui na sociedade, diante de Deus nós somos todos iguais. Nós somos servos uns dos outros. Esse é o chamado do Senhor Deus para as nossas vidas. Então, quando nós estamos à mesa com o Senhor Jesus, nós aprendemos o caminho da humildade. Agora, para finalizar, terceira e última coisa: na mesa com o Senhor Jesus Cristo, Jesus nos revela a sua aliança conosco. Jesus Cristo nos revela o pacto que Ele quer fazer com todo aquele que crê nele. Jesus Cristo nos revela que Ele veio com uma missão específica, para fazer um tratado conosco, para fazer um acordo conosco. E esse acordo agora não é baseado em rituais. Esse acordo agora não é baseado em morte de animais. Esse acordo não é baseado mais em ofertas de cereais. Esse acordo agora é baseado na aliança do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus pega o pão, ele parte, ele dá graças, ele distribui para os seus discípulos e ele diz: tomai e comei, esse é o meu corpo que será entregue por vós. Na mesa com o Senhor Jesus, irmãos, isso é fundamental nós entendermos. Nós não estamos aderindo uma nova religião, indo para a igreja, entregando nossa vida para Jesus. Não, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, nós estamos fazendo com Jesus um pacto. Nós estamos fazendo com Jesus uma aliança que não pode ser quebrada, que não deve ser quebrada. É uma aliança no sangue de Jesus, é uma aliança no corpo de Cristo Jesus.
E ele diz: olha, essa aliança é a aliança que eu faço com vocês. Esse é o meu corpo que será entregue por vós. Será entregue por vós. Não vai ser um animal que vai ser entregue por vocês. Esse pacto não vai ser de um bode que vai ser entregue por vocês. Esse pacto não vai ser de uma ovelha que vai ser entregue por vocês. Não vai ser de um boi que vai ser entregue por vocês. Não, é o meu próprio corpo que eu vou entregar por vocês. Essa é a aliança que eu estou fazendo com vocês. Por isso eu estou revelando isso para vocês aqui nessa mesa. Sentado aqui com vocês, eu estou mostrando qual que é a aliança, qual que é o pacto que eu estou fazendo com vocês. E ele pega então o cálice, e ele diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Porque Pedro vai dizer que nós não fomos comprados, não foi com ouro, não foi com prata. A nossa aliança, a nossa dívida foi paga, não foi por ouro, não foi por prata. A nossa dívida foi paga pelo sangue de Cristo Jesus. Então a aliança que nós temos hoje com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma aliança baseada no seu sangue. Quando nós estamos aqui reunidos à mesa com o Senhor Jesus, aqui não tem ninguém que possa dizer: eu não tenho pecado, porque João vai dizer que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, já pecou. Só que quando o Pai, Deus o Pai, olha para nós, aqueles que estão aliançados com o Senhor Jesus à mesa, aliançados com Cristo Jesus, quando o Pai olha para mim, quando o Pai olha para você, Ele enxerga a aliança, Ele enxerga o pacto. Mas essa aliança não é de bodes, não é de ouro, não é de prata. Ele enxerga o sangue de Cristo Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário por mim e por você. Ele enxerga o sangue de Jesus Cristo. Ele enxerga Jesus Cristo derramando o sangue dele, pagando a nossa dívida. Aquilo que era descrito de dívida que era contra nós. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo pegou essa cédula, essa nota promissória e encravou lá na cruz do Calvário. E lá, quando ele derramou o sangue dele, ele pagou o preço para nós. Então nós temos uma aliança. Na mesa com Cristo Jesus é necessário nós entendermos isso. Nós temos uma aliança com Ele. Então, quando nós estamos andando pelas ruas, vem propostas do diabo para as nossas vidas, vem proposta do mundo para as nossas vidas, vem proposta para a nossa carne. Você vai lembrar de uma coisa: eu estou à mesa com Cristo Jesus, eu tenho uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, e eu vou negar a mim mesmo, e eu vou manter firme a minha aliança com o Senhor Jesus. Andando pelas ruas, no meu trabalho, seja onde eu estiver, eu vou me lembrar: eu tenho uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. E essa aliança custou o sangue dele, essa aliança custou o sacrifício dele lá na cruz do Calvário.